Hoje, vamos fazer uma viagem pelo corpo humano. O que acontece dentro do nosso corpo? Como funcionam seus sistemas? Quem comanda o seu funcionamento? O corpo humano é cheio de sistemas. Alguns nos protegem, alguns nos nutrem e outros nos mantêm vivos. Mas tudo depende de uma coisa: nossos genes. E é a partir deles que todas as informações sobre como o nosso corpo deve agir são guardadas. E para sobreviver, as células precisam se multiplicar e passar a informação genética para frente. E o processo inicial de duplicação do DNA acontece na forquilha de replicação, que é o local na qual a dupla hélice do DNA parental está sendo desenrolada e as fitas replicadas. Esse processo ocorre em algumas etapas. A primeira etapa é a iniciação. Nessa etapa, proteínas iniciadoras determinam as origens de replicação e se ligam a sítios específicos do DNA. Depois, ocorre a deshelicoidação. Nessa fase, ocorre a ação de enzimas específicas como a DNA-girase, que irá desespiralizar as fitas, e a DNA-helicase, que promove a separação das duas fitas de DNA utilizando moléculas de ATP. A partir de cada origem, formam-se forquilhas de replicação, que são bidirecionais. Porém, as fitas tendem a se unir novamente. E o que as mantém separadas é a ação da proteína SSB. Na fase de alongamento, cada filamento de DNA será modelado para a síntese de um novo. A DNA primase adiciona novos nucleotídeos para formar o primer. O primer é onde entra a DNA polimerase, que identifica aonde ela deve iniciar o processo de replicação. É nessa fase que a DNA polimerase alonga a cadeia a partir de uma reação fundamental: transferência do grupo fosforil. O nucleófilo é do grupo 3' hidroxila do nucleotídeo, na extremidade 3' da fita em crescimento. O ataque nucleofílico ocorre no fósforo alfa do desoxinucleosídeo 5' trifosfato. O pirofosfato inorgânico é liberado nessa reação. O produto da reação tem uma nova hidroxila 3' livre, permitindo a adição de outro nucleotídeo. Uma vez que a ligação fosfodiéster é formada, a polimerase desliza para frente no DNA e o par de bases recentemente formado migra para o sítio de pós-inserção. Porém, a DNA polimerase somente atua na forquilha de replicação no sentido 5' para 3'. Assim, a síntese pode ocorrer de modo contínuo no sentido da forquilha, no chamado filamento contínuo ou fita líder. No entanto, a síntese no outro filamento, apesar de ocorrer também de 5' para 3', segue um sentido errado, pois nesse caso, o sentido 5' 3' está distante da forquilha. Desse modo, a síntese que move se afastando da forquilha deve ser em curtos segmentos, chamados de fragmento de Okazaki. Os primers depois são removidos e substituídos por sequências de DNA. Por último, ocorre a terminação. Nessa fase, a DNA ligase une a ponta 3' do DNA preenchedor à ponta 5' do fragmento de Okazaki posterior. Também há o encontro de forquilhas de replicação, onde proteínas de término são bloqueadas pela helicase. Na porção final do DNA sintetizado, o último primer é retirado, porém a DNA polimerase é incapaz de adicionar novos nucleotídeos. Então, as células desenvolveram um sistema para evitar essa circunstância nessas porções finais, chamadas telômeros. Elas adicionam várias cópias de uma sequência não codificante nas pontas dos cromossomos para evitar o encurtamento. A enzima telomerase faz a adição dessa sequência.
Assim, a informação genética é copiada, gerando uma nova fita de DNA semiconservativa, com uma das fitas da célula-mãe e uma recém-sintetizada. Porém, na maioria das células em adultos, não ocorre a ação da telomerase e os cientistas acreditam que isso pode ter relação com o envelhecimento. Dessa forma, as informações genéticas continuam a gerar vida, sendo centros de comando das células, regulando diversas reações metabólicas e sinalizadoras, que, uma vez ativadas, seja por neuroreceptores, seja por hormônios, desencadeiam sensações e estados de fome, sede, saciedade e diversas outras, em resposta às inúmeras circunstâncias físico-químicas e orgânicas às quais o corpo é submetido. Alterações em qualquer parte do funcionamento dos sistemas do organismo podem causar uma disfunção, como no caso da diabetes. Essa doença, que segundo a Organização Mundial de Saúde, acomete aproximadamente 13 milhões de brasileiros. Ela pode ser classificada como diabetes mellitus tipo 1, que ocorre devido à destruição autoimune ou perda das células beta do pâncreas, gerando insuficiência na produção de insulina, ou diabetes tipo 2, que decorre da resistência insulínica, que ocorre quando uma quantidade normal do hormônio secretado produz uma resposta abaixo do esperado por problemas de interação da insulina com o receptor celular. Assim, a partir do momento que a glicose circulante se torna indisponível, o organismo passa a utilizar outras fontes para gerar a energia necessária na forma de ATP. Uma pessoa sem a doença, logo após se alimentar, absorve uma quantidade de glicose. A glicose obtida na dieta, uma vez no sangue, entra nas células e tecidos periféricos por meio da ação do hormônio insulina, que ativa os receptores GLTU2 e GLTU4 na membrana plasmática. No citoplasma, essa molécula de glicose passa por algumas etapas, sendo inicialmente convertida em glicose 6-fosfato pela hexoquinase, seguido da glicólise, e na mitocôndria passa pelo ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, gerando energia na forma de ATP. E quando o corpo está com energia em excesso, esse composto também poderá ser armazenado na forma de glicogênio no fígado ou estocado nos adipócitos na forma de triglicerídeos. No entanto, no organismo de uma pessoa diabética em que há uma resistência dos tecidos à função anabólica da insulina, após uma refeição, a glicose lançada na corrente sanguínea não é internalizada pelas células. Logo, os tecidos periféricos ficam escassos desse combustível orgânico para produzir ATP e manter a homeostase. No diabetes, o qual se assemelha a uma situação de jejum prolongado em uma pessoa sem a patologia, o corpo recorre a outras fontes de energia, induzindo a ação das lipases, enzimas presentes nos adipócitos, a hidrolisarem os trigliceróis armazenados, liberando ácidos graxos livres, os quais serão convertidos em acetil-CoA graxo na membrana externa mitocondrial e, por meio do ciclo da carnitina, seguirão para a matriz mitocondrial. Nessa organela, esse composto vai ser convertido em acetil-CoA através do processo de beta-oxidação, o qual pode seguir por duas vias metabólicas distintas. Pode ser desviada para o ciclo do ácido cítrico ou usada para a produção de corpos cetônicos. É importante ressaltar que em alguns órgãos como o fígado, o oxalacetato, que é um intermediário intrínseco para a ocorrência do ciclo de Krebs, é desviado para a gliconeogênese. Logo, nos hepatócitos, esse ciclo da via glicolítica diminui consideravelmente e, consequentemente, há uma maior utilização de corpos cetônicos para suprir a demanda energética do tecido. Já nos músculos e em outros órgãos, o ATP é gerado via ciclo do ácido cítrico. Então, como nos diabéticos grande parte do oxalacetato do ciclo de Krebs foi desviado para a gliconeogênese, o acetil-CoA é utilizado para a produção de corpos cetônicos.
Os corpos cetônicos, que são o beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona, são produzidos no fígado, por meio da acetil-CoA que não seguiu para o ciclo de Krebs. A tiolase é uma enzima que catalisa a reação entre 2-acetil-CoA, formando acetoacetil-CoA. Em seguida, esses compostos saem do tecido hepático para o sangue e se dirigem para alguns órgãos específicos, como coração, suprarrenais e tecido nervoso. Então, o acetoacetil-CoA se une a mais uma molécula de acetil-CoA formando HMG-CoA, que irá formar acetoacetato e acetil-CoA. Por fim, o acetoacetato produz beta-hidroxibutirato e acetona. Dessa forma, tanto no diabetes como em um jejum prolongado em indivíduos sem a doença, há um excesso na produção de corpos cetônicos, o que pode desencadear um quadro de cetoacidose, que resulta na grande quantidade desses compostos na urina de pessoas com diabetes. Dentre esses compostos, a acetona, que é altamente volátil, é eliminada na respiração, o que provoca o odor característico ao hálito, útil no diagnóstico dessa disfunção metabólica. Outros sintomas a serem considerados são a poliúria, que é a micção excessiva, e a polidispisia, que é a sede excessiva. Os processos no nosso corpo são extremamente interligados e, por isso, qualquer disfunção causa reações sistêmicas. As histórias de vampiros sempre fascinaram as pessoas. Muitas lendas, livros e filmes já foram criados sobre esses seres místicos e atraíram muitos fãs e admiradores. Mas até mesmo o surgimento da lenda dos vampiros pode ter a ver com defeitos em processos metabólicos. As porfirinas são um grupo de doenças que causam alguns sintomas que podem ser vampirísticos. Quando se apresenta em uma de suas formas mais graves, a pessoa pode apresentar urina vermelha, dentes fluorescentes sob luz ultravioleta e pele extremamente sensível ao sol. Inclusive monarcas aparentavam ter essa doença. O rei George III, monarca britânico durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, era conhecido como o Rei Louco e sofria graves episódios de aparente loucura. Os sintomas de sua condição sugerem que o rei George III sofria de porfirina intermitente aguda. Tá, mas o que é a doença das porfirinas? As porfirinas são doenças metabólicas raras, resultantes de deficiências genéticas que prejudicam a atividade de enzimas específicas na via do grupo M, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Nesse caso, os intermediários dessa via, como o ácido alfa-aminolevulinato e o porfobilinogênio, se acumulam nos eritrócitos, nos fluidos corporais e no fígado. Em uma pessoa normal, a biossíntese de porfirinas tem como precursor a glicina. A glicina deriva da serina, que perde um átomo de carbono pela ação da enzima serina hidroximetiltransferase. A partir disso, a glicina participa de várias reações até formar protoporfirina. Começa reagindo com succinilcoenzima A, na primeira etapa da via, com a ação da enzima delta-aminolevulinato sintase, produzindo alfa-amino-betocetoadipato, que é então descarboxilado, produzindo delta-aminolevulinato. Duas moléculas de delta-aminolevulinato, com a ação da enzima porfobilinogênio sintase, formam porfibilinogênio, que ao reagir com a uroporfirinogênio sintase, libera 4 moléculas de amônia, formando pré-uroporfirinogênio, que libera água e forma uroporfirinogênio 3, que liberando gás carbônico, forma coproporfirinogênio 3 e protoporfirinogênio.
Finalmente, a enzima protoporfirinogênio oxidase leva à formação da protoporfirina, catalisada pela ferroquelase, que adiciona um ferro, formando o grupo M, que contém 4 anéis pirrólicos de protoporfirina. A biossíntese de porfirinas é regulada pela concentração do produto M, que serve como inibidor por retroalimentação dos passos iniciais da via de síntese. Os defeitos genéticos na biossíntese de porfirinas podem levar ao acúmulo de intermediários da via, o que causam as doenças conhecidas como porfirinas. Existem várias variantes da doença, entre elas a porfirina eritropoética, que é caracterizada por uma herança autossômica dominante, que causa uma deficiência no processamento da protoporfirina em M. E os sintomas são lesões de pele devido à fotossensibilidade, hemólise, cálculos biliares devido ao acúmulo de porfirinas, aumento compensatório da medula óssea com ocorrência de fraturas patológicas, compressão vertebral com diminuição da altura e, raramente, lesões osteolíticas e escleróticas no esqueleto. A doença pode ser reconhecida ainda no útero por causa do líquido amniótico amarronzado. Já a porfirina intermitente aguda, que também é autossômica dominante, ocorre uma deficiência da enzima uroporfirinogênio sintase, também chamada de porfobilinogênio deaminase, que gera um acúmulo de porfobilinogênio. Os sintomas envolvem dor abdominal, náuseas, vômito e constipação, neuropatia motora e convulsões. Outro tipo é a porfirina cutânea tardia, que é a mais comum e é causada por um defeito na enzima uroporfirinogênio descarboxilase. O quadro clínico é caracterizado por lesões bolhosas crônicas em áreas expostas ao sol, e o paciente pode apresentar atrofia cutânea e áreas de pseudoescleroderma. Os sintomas da maioria das porfirinas atualmente são controlados com facilidade com a manipulação da dieta, protetor solar ou com a administração de M ou de derivados deste. Os genes, as proteínas e as enzimas comandam os sistemas e funções do nosso organismo e participam de cada reação que nos dá a vida. A bioquímica das células é fascinante e aqui contamos apenas uma pequena parte desse hardware orgânico. E assim a vida acontece. Até a próxima!